Gente, bom dia, então. A gente vai iniciar a gravação. Aos pouquinhos o pessoal vai entrando, a gente vai aceitando, Tá, né, para a gente respeitar o horário. tá. É, eu vou pedir, Marilene, faz a prece para nós. Claro. Estão me ouvindo? Sim. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso irmão maior, aos amigos espirituais envolvidos nesse trabalho, que possam nos assistir, nos intuir, nos inspirar, que possam jorrar sobre todos nós suas bênçãos, suas boas vibrações, para que possamos, Senhor, estar sendo inspirados no trabalho desta manhã e para que, principalmente, possamos colher os frutos benéficos disso para a nossa vivência mediúnica, para o nosso dia a dia como médium. Te pedimos, Senhor Jesus, que nos assista a todos, que dê à nossa irmã Rosana assistência, equilíbrio, tranquilidade, que ela possa conduzir esse trabalho, Senhor, com todo o seu amor, com toda a condição que ela tem, e que com certeza, Senhor, estaremos sendo beneficiados. Portanto, ser conosco nesta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças Que a Deus. assim seja. Gente, antes de passar a palavra aí para a Rosana, é só lembrar que a gente está no nosso terceiro estudo, e nesse terceiro estudo a gente vai. Os outros dois já estão disponíveis lá no YouTube para quem quiser assistir. Sugiro que quem não participou assista para ir acompanhando. Aqui não é palestra, que é um grupo, então fiquem à vontade para fazer pergunta, para trazer esclarecimentos. A ideia é a gente trocar realmente conhecimento de uma forma leve. O nosso estudo vai até às 10 horas, tá? Rosana, fica à vontade. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Esse nosso estudo de hoje chama-se Conceitos. Então, são as vivências que Kardec teve e para chegar até a conclusão de que todos nós somos médiuns, com raríssimas exceções. Inclusive, depois vou perguntar para o Murilo quais são essas exceções. Algumas pessoas não têm a mediunidade. Todos nós temos a mediunidade ou ostensiva ou a... Ai, meu Deus. Bom. Ou a qual, Murilo? Como é que chama a outra? Natural? Ela não vai ser ostensiva, né? Ela vai ser uma intuição, ela vai ser uma inspiração. Intuitiva. Né? Tá. Aí, nesse objetivo, ele fez com que nós aprendêssemos mais a respeito da nossa mediunidade, no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos. Então, aqui nós vamos dar o início do nosso estudo. O estudo de uma faculdade de natureza biológica ou psíquica, tanto mais eficiente se revela, quanto maiores oportunidades tem o investigador de processá-la ao natural, na vivência e movimentação dos indivíduos que detêm a faculdade a estudar. A tais oportunidades com relação à mediunidade, Allan Kardec as teve ou as criou, aproveitando-se magistralmente para compor o livro dos médiuns, do qual se extrai a admirável síntese conceptual com que ele, o codificador, abre o capítulo 14 da segunda parte da monumental obra. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então, todos nós se sentimos alguma presença, algumas vezes nós vemos vultos, algumas vezes nós sentimos alguém chegando perto de nós. E tem outros tipos de mediunidade, a vidência, a clarividência, né? A psicografia, mas isso tudo é feito através de estudos posteriores.
a princípio, pelo menos a grande maioria que eu conheço, a gente fica assim, não estou sentindo legal, tem alguma coisa que tá chegando perto de mim. E, através dos estudos, através das casas espíritas, a gente pode começar a entender qual é o tipo de mediunidade que a gente tem. Nessa colocação, o verbo sentir expressa a ideia básica sobre a mediunidade, um sentido psíquico de ordem paranormal, capaz de ampliar o alcance perceptivo do ser, conferindo-lhe uma aptidão para servir de instrumento para a comunicação dos espíritos com os homens, estabelecendo uma ponte entre realidades vibratórias diferentes. Avançando em seus apontamentos, o mestre Leonês elucida. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, é aquelas sensações psíquicas ou físicas, né? No sentido de nós podemos perceber a aproximação dos nossos irmãos e nós, através dessas percepções, nós vamos poder auxiliar a esses irmãos que estão começando a se manifestar através de nós. Essa declaração de que todos são mais ou menos médiuns sustenta a ideia de que, no tocante à intensidade ou facilidade de assimilação mediúnica, a gradação da faculdade é praticamente infinita, variando de pessoa a pessoa. Allan Kardec prossegue na sua definição, introduzindo uma ressalva. Todavia, usualmente, assim só se classificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, quando falamos em ser médiuns, é quando nós realmente conseguimos identificar a mediunidade através das manifestações. Nós estamos mediunizados, nós manifestamos esses irmãos que se aproximam da gente, e é só nesse sentido. Mas não é só psicofônico, não é só psicografia, não. Tem vários tipos de mediunidade, e nessas mediunidades é que a gente vai conseguir auxiliar a esses irmãos através da nossa participação como médiuns. A intenção do codificador nesse passo é chamar a atenção para o particular que está contido no geral. Todos são médiuns, mas somente alguns conseguem o desiderato de forma clara e bem caracterizada, a ponto de se prestarem a uma experiência concreta. Ele estabelece uma linha demarcatória entre os indivíduos capazes de agir no campo objetivo, expressando nitidamente a intenção e o pensamento dos espíritos, e aqueloutros que atuam num campo preponderantemente subjetivo, expressando a contribuição espiritual de forma imprecisa, subjacente. Então, aqui, quando nós conseguimos auxiliar esses irmãos através da nossa mediunidade, nós somos capazes de auxiliá-los recebendo esses pensamentos, aqueles que não são mecânicos, né? E através dessa receptividade de pensamentos do espírito, nós conseguimos verbalizar ou escrever aquilo que ele está querendo nos dizer. Então, durante as reuniões mediúnicas,
todos nós que somos médiuns ostensivos, nós precisamos estar preparados psicologicamente, fisicamente, para auxiliar a recepção dessas manifestações. E muitas vezes nós temos essa dificuldade, porque nós temos que estar sempre no campo de atuação, podendo auxiliar a cada um deles. Há, portanto, 2 níveis bem definidos de mediunidade. Um, ostensivo, explícito, em que os pensamentos dos espíritos comunicantes, apesar das influências do médium, podem sobrepor-se ao deste. E outro, discreto, velado, a manifestar-se no campo da inspiração, em que o pensamento incidente, se mescla e se confunde com o do médium, diluindo-se no conjunto de suas ideias. Então, quando falamos em ostensivo, os médiuns, esses espíritos, conseguem se comunicar de maneira clara, apesar das nossas influências como médium. É o transe. Nós estamos ali servindo o corpo para ser o caminho, o canal aonde esses espíritos irão se manifestar. E o discreto, eles se misturam os pensamentos do médium e dos espíritos, que se manifestam através da inspiração. Quando nós falamos em inspiração, é porque nós ainda estamos como médiuns não mecânicos. Nós somos médiuns que estamos ali à disposição daqueles espíritos, aonde eles irão, através da nossa mediunidade, trazer os pensamentos, aonde nós vamos repassar aquilo que eles estão pedindo ou estão falando para as outras pessoas. E auxiliar esses irmãos, né? Porque o mais importante de tudo isso que nós estamos falando é o auxílio. Que nós, como médiuns, nós não somos donos da mediunidade. Nós estamos médiuns e nessa participação como médiuns, nós temos todas as responsabilidades de podermos dar passividade para esses irmãos que necessitam, ou muitos que nos vêm auxiliar. Que nós estamos ali para aprender também, né? Em todas as reuniões mediúnicas a gente percebe a fala de alguns irmãos que vêm nos auxiliar demais, nos orientar, nos mostrar o caminho. E nós temos tido essa experiência todas as semanas na nossa reunião, que muitas vezes passa despercebido as leituras que fazemos de assuntos primordiais, e esse irmão vem e nos orienta, e é o que está nos auxiliando muito na nossa reunião. A confirmação desses 2 grandes grupos de médiuns, temos na dissertação do Espírito Schenning, no capítulo 31, item 10 do Livro dos Médiuns. Todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem, senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Então, nós podemos receber essas mensagens diretamente, e através da fala, e outros nós conseguimos somente com a nossa emoção, com o nosso coração, com a nossa intuição, aonde são levados as orientações que nós precisamos. E não se extingue a possibilidade do médium ostensivo ter também a mediunidade intuitiva, a qual favorece-nos as comunicações. Então, aquele médium ostensivo, ele também pode ser intuitivo,
Então, nós podemos receber essas orientações, essas mensagens, tanto de maneira clara, ostensiva, né? Aquele que vem e fala, como também pela intuição, é o pensamento. Vem aquele pensamento, você verbaliza ou você escreve. E aquele pensamento, a gente, quando está no início do nosso estudo na mediunidade, a gente fala assim, será que eu estou pensando isso? Será que vem de mim, ou é alguém, tem alguém me falando a respeito? Aí eu li um trechinho, não lembro aonde, que quando vem o primeiro pensamento é nosso. Aí quando vem outros pensamentos com aqueles mesmos assuntos, são as intuições que estão vindo para nos auxiliar e para nos colocar no bom caminho, né? Porque aqui diz bem, né? Todos têm um espírito que os dirigem para o bem, quando sabem escutá-lo. Quantas vezes a gente está num caminho, aí vem a intuição, né? Não vai por ali. Ou ali vai ter trânsito, ou então ali vai ter um problema. A gente fala, estou pensando, vou por aqui, eu quero ir por aqui. E realmente alguma coisa não está sendo muito boa. E isso são intuições que a gente vai recebendo, essas orientações, e com o tempo a gente vai conseguindo discernir o que é nosso do que é de um espírito que está tentando nos auxiliar e a gente não está conseguindo captar. O que caracteriza a mediunidade ostensiva é o transe, no estado alterado de consciência que determina a expansão do campo perispiritual do médium e a sua imantação ao do espírito, estabelecendo-se uma comunicação direta. Então, por exemplo, quando nós estamos mediunizados e nós não temos noção do que está sendo feito, o que está acontecendo, aí vem um irmão, se comunica, fala o que tem que falar, o médium é dono do seu corpo, não é qualquer manifestação que a gente pode deixar fluir. Muitas vezes, mesmo na ostensiva, a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada, não é isso, Murilo? Isso mesmo. Pode ir, no final vou fazer algumas considerações. Vou fazer igual eu fiz com a Marilene, tá? Pode ir tranquilo. Então, e nós, como médiums, a gente tem que ter o controle do nosso próprio corpo, não permitindo, por exemplo, palavrões, agressões físicas, agressões verbais. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. É muito comum no início do nosso aprendizado a gente não ter esse controle. Muitas vezes dá murro na mesa, grita. Isso tudo, aos poucos, a gente vai conseguindo contornar, conseguindo se reorganizar mentalmente para que não aconteça. Já com a mediunidade discreta ou velada, o que ocorre é uma inspiração. O médium age captando as correntes mentais do espírito, as quais se entrelaçam com as ideias que estão no seu consciente, sendo extravasadas num conjunto indefinido e impreciso, embora experimentando certo reforço, um direcionamento no que faz ou pensa. Este é o campo de sintonia do anjo guardião, através do qual a divindade aciona as forças mediúnicas do homem, clareando suas rotas evolutivas. Cada um de nós, através da sua mediunidade, percebe a aproximação, através da intuição, de um espírito. Eu, por exemplo, eu sinto dormência nas pernas, ela vai subindo, chega nos braços,
E aí eu tenho a certeza de que realmente não é do meu pensamento, não é o animismo, né, que eles falam do próprio médium, aí a passividade acontece. Outras pessoas têm outras sensações. E esses irmãos que, quando chegam de forma como inspiração, não deixam de ter a mesma responsabilidade que os outros irmãos que chegam já ostensivamente falando, resolvendo. Então, cada um de nós tem um tipo de aproximação e de sensação de quando há essa passividade. Convém salientar que o aparecimento de um campo de mediunidade extensiva em alguns médios não suprime neles o campo da mediunidade inspirativa, pois que se movimenta ora num, ora noutro, conforme as circunstâncias. O aprofundamento da inspiração levaria o sensitivo para o campo da mediunidade intuitiva, uma fronteira entre a mediunidade de inspiração e a ostensiva, podendo vir a ser também uma área de convergência para onde ambas podem caminhar, que é aquilo que foi dito. Tanto a intuitiva pode se tornar também a de inspiração, a de ostensividade. Então, todos nós podemos ter as duas formas de comunicação, de mediunidade intuitiva. E sempre que os médiuns, né, vão evoluindo através da responsabilidade no aprendizado e estudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E cada vez que eu leio um texto como esse, eu falo, meu Deus do céu, eu não sei nada, eu não aprendi nada. Eu estou sempre querendo aprender e está difícil. Mas um dia eu chego lá. Não tenho o dom que tem o Murilo da fala, das explicações, mas a gente tenta. E por isso a importância de cada um de nós nos responsabilizarmos pelo estudo. Outra inferência importante a tirar da conceituação de Kardec, com base nas suas declarações de que efeitos patentes de certa intensidade dependem de uma organização mais ou menos sensitiva, é o caráter orgânico da mediunidade. Quando tal se afirma, não se pretende alijar do processo mediúnico o espírito, essência do ser, pois nele é que se encontram os impulsos e mecanismos profundos da mediunidade. Pretende-se realçar isto sim, que o corpo físico, como máquina que é, terá que corresponder às necessidades, gerando mecanismos de expressão adequados para a sua atuação no plano das formas. Porventura, não dependem as estruturas psicobiofísicas do homem de sua realidade espiritual? Com a mediunidade se dá o mesmo. Ela é faculdade do espírito, que se delinea em estruturas especializadas do perispírito, para emergir no campo somático onde está plantada. Imprescindível, portanto, uma organização celular compatível, a fim de que a faculdade se manifeste como fenômeno. Então, tanto o nosso organismo tem que estar preparado para a mediunidade, nós temos que ter a percepção de que o nosso organismo precisa estar pronto para recebermos essas orientações desses irmãos. Aí, quando fala a respeito da mediunidade ostensiva, nós temos que ter todo um preparo físico também, né? Porque aqui ele fala da psico.
biofísicas do homem. Nós temos que ter essas estruturas psicobiofísicas para que possamos dar as passividades e para que esses irmãos consigam nos auxiliar nas manifestações. O nosso perispírito tem que estar preparado também. E isso, para mim, foi muito difícil conseguir conceituar. Eu fiquei com muita dificuldade de verbalizar aquilo que está escrito aqui. Aí eu fui seguindo para entender. Um fato interessante observar é que tais organizações no soma e no perispírito, o próprio trabalho mediúnico as desenvolve e aprimora, podendo-se afirmar, por conta disso, que a mediunidade é evolutiva. E essa evolução, ela vai se dando através dos estudos, do comportamento de cada médium. Então, aqui ele nos orienta que vamos imaginar que uma pessoa, num dado momento de sua evolução, seja ortogada, uma organização adequada ao exercício mediúnico ostensivo. O aproveitamento dessa oportunidade, através do uso responsável e equilibrado da concessão, acabará por aperfeiçoar os seus equipamentos de registro, adequando-os ainda mais para o prosseguimento do trabalho iniciado em novas expressões com vistas ao futuro. O mesmo raciocínio é válido para alguém que não possui mais do que rudimentos de mediunidade, pois que o viver de uma vida saudável e digna, os exercícios de autoconhecimento, a busca de Deus e dos valores essenciais do espírito exercerão influências positivas no seu perispírito, a ponto de acenderem as luzes da mediunidade, preparando um amanhã de bênçãos. Boas ações, responsabilidade sobre seu corpo, ao comer, ao beber sem excesso, abster-se de tudo que é ruim, e melhora a nossa condição para podermos receber essas manifestações através do nosso perispírito. Ô, Rosana, a Oi. gente tem uma pergunta aí no chat. Fale. Por que o fato de não exercer a nossa mediunidade influencia negativamente na nossa saúde? Eu tenho a impressão, não sei se essa é a resposta certa, de que você veio preparado para aquilo. O teu organismo veio preparado, o teu espírito veio preparado, o teu perispírito está preparado, e aí você não deixa com que esse auxílio possa ser feito. Aonde, muitas vezes, a pessoa tem todas as sensações, vem todas aquelas informações daqueles espíritos, e simplesmente você não permite que isso aconteça. Esses irmãos que estão ali precisando de auxílio, querendo se manifestar, eles vão para onde? Eles vão ficar tentando até chegar o momento que eles te obrigam a isso, que é quando a gente fala ou vai pelo amor ou pela dor, ou então você acaba auxiliando e começa o aprendizado. Isso não quer dizer que tem que ser numa casa espírita. Pode ser na igreja católica, através das intuições, pode ser numa igreja evangélica, através das manifestações desses irmãos. Então, se o nosso corpo está preparado para aquilo e nós não permitimos que isso aconteça, provavelmente vem problemas de saúde. Eu gosto de falar assim, a gente pode pensar que, da mesma forma que uma água parada dá dengue, o não exercício da mediunidade, que também é uma potência de criação de vida, de força, de energia, vai trazer para a gente não um problema de saúde, mas um sentimento de ir contra a nossa própria natureza, uma vez que a gente foi criado por Deus, onde todo ser humano é médium.
O não exercício da mediunidade não é que ele é um fator que nos leva à falta de saúde. É porque a nossa energia, enquanto médiums, ela é sensitiva ao plano espiritual. Como nós não temos um exercício que nos ajuda no discernimento dos espíritos, então, muitas vezes, a gente passa a perceber o sentimento, as dores do espírito que está próximo de nós e não necessariamente a nossa. O exercício da mediunidade não dá saúde para o médium, mas ajuda ele a ter somente as coisas do seu próprio espírito e que competem ao seu plano encarnatório, e não mais a influência do espírito que está ali perto dele, por exemplo, que pode estar transferindo para ele, através ali de uma simbiose, de uma afinidade, os males que lhe acomete. Então, o exercício da mediunidade, ele é sim, a partir de um processo de educação, de um processo de estudo, de coerência, uma forma de nós lidarmos melhor com aquilo que a gente acaba sentindo no físico. E percebam que nós falamos, no texto um pouquinho para trás. Dentro da preparação encarnatória, o nosso perispírito foi programado, foi preparado para exercer a mediunidade. Então, o nosso corpo físico já tem uma combinação celular capaz de receber a influência dos espíritos. Quando a gente pega e não exerce a mediunidade, e todo mundo pode não exercer, porque livre-arbítrio existe para isso, você nunca vai ver num livro sério falando que todo médium é obrigado a trabalhar com mediunidade. Não. É capacidade de escolha. Mas se a gente tem todo um arcabouço preparado para essa sensibilidade entre as duas esferas da vida, elas não vão cessar porque a gente quer. Tá vendo como é bom ele falar, gente? Muito mais amplo, a gente escolheu a mediunidade. Então, ok, se hoje eu falo que eu não vou exercê-la, eu arco com as consequências de não saber lidar com esse atributo. Uma coisa que eu aconselho a todo mundo é conheça a mediunidade, não para o exercício, mas para saber conviver com ela. O exercício, ele vem com uma consciência, com uma seriedade, o entendendo do benefício a si mesmo e ao outro que ela pode oportunizar. Mas o conhecer a mediunidade é um papel primordial para que o médium não seja cometido por influência de espíritos aí ainda não iluminados, não comprometidos com o bem, que seria dentro do estudo da obsessão, por exemplo, aquela obsessão simples, que nós vamos chegar nele aí mais para frente, tá? É só para ajudar a dar uma clareada. Muito obrigada. Deus te abençoe. Eu preferia que você fizesse o estudo todo, não sei por quê. Ai, meu Deus. Sinto muito, mas não posso. Irmão Joseph não concorda com isso, olha que pena. Eu estou suando, tô... Bom, tá bom, vai. Você depois corrige tudo que está errado que eu falei. Quando a acesse pelos caminhos da mediunidade se processa no âmbito das expectativas normais, respondendo espontaneamente aos estímulos da experiência evolutiva, disse que a mediunidade é natural. Vezes frequentes, todavia, um potencial maior de mediunidade é conferido como uma outorga, uma necessidade retificadora para compromissos negativos assumidos, ou mesmo como um mecanismo acelerador da própria evolução. Nesses casos, disse que a mediunidade é de provas. Chegamos aqui. Nos descobrimos médiuns. Aí, como é que vamos saber se nós estamos num tipo de mediunidade de provas? Como é que nós vamos entender que são situações de vidas passadas pelas quais nós não realizamos de maneira adequada tudo aquilo que deveríamos ter feito?
E aí nós vemos que são a mediunidade que vem de uma maneira muito clara, muito rápida. Eu tenho essa impressão que algumas vezes, né, conforme o tipo de vida que a gente teve, se nós fizermos da mediunidade um trabalho correto, se nós temos processos obsessivos, aí nós temos que nos preocuparmos de começarmos a entender rapidinho o que é mediunidade. E muitas vezes isso é mais difícil, principalmente em outras religiões, aonde é feito um paralelo com coisa ruim. Como você nos disse várias vezes, que os jovens que estão chegando até os centros, normalmente estão em desequilíbrio, a maioria. E quando eles chegam ao centro, eles começam a modificar os comportamentos, a deixar vícios. Isso tudo já vem de uma vida passada, onde ele tem que ou vai ou vai. Não tem aquele meio termo, não, eu vou começar a estudar. Não, ele tem que chegar e começar a se preparar e se predispor a fazer aquilo que ele veio fazer, que é dar passividade, auxiliar, claro, como você falou, livre-arbítrio. Mas todos nós, se pudermos orientar essas pessoas como médiuns, fica muito mais fácil. E é como se a lei divina colocasse na dor decorrente das próprias aflições e quedas do homem o princípio qualitativo automático, regularizador de sua evolução. Kardec conclui a sua belíssima definição sobre os médiuns afirmando, capítulo 14, item 159 de O Livro dos Espíritos. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Se, como vimos, a mediunidade mostra-se variada no tocante à intensidade, ainda mais diversificada se revela sob o aspecto das formas de se apresentar, das modalidades e tipos de fenômenos que propicia. Paulo dizia, há diversidade de dons, mas um mesmo é o espírito. Ora, investido o médium de determinadas características que lhe são inerentes e apto para certas mediunidades, jamais conseguirá produzir outras se a sua natureza não o permitir. Assim sendo, a especificidade de cada um faz com que não existam médiuns nem mediunidades iguais. Então, se aquele corpo está preparado para ser um médium de vidência, ele vai ter essa capacidade. Se for de psicografia, ele vai se preparando e vai fazer a psicografia. Se for a psicofonia, o próprio organismo já vai preparando, aquele organismo vai sendo preparado para dar a passividade através da fala. Mas tem aqueles irmãos de efeitos físicos, às vezes até inconscientes, onde movem-se objetos, ou então quebra um monte de coisa, ou então queima os aparelhos dentro de uma sala. Aquele corpo está preparado para isso. Ele foi preparado para dar esse tipo
de passividade. Como também aqueles irmãos, que é muito mais raro, né? De estar no lugar, dali a pouco, ele, mediunizado, aparece em outro lugar, bicorporiedade, não é isso? Aonde ele realiza suas tarefas, realiza o que precisa realizar e volta para aquele corpo. Aquele espírito retorna. Então, cada médium tem um tipo de mediunidade e cada um tem a sua mediunidade. Como aqueles que vêm com o dom, que eu chamo de dom, não sei se é esse o nome que vai se dar, da fala, da orientação. O palestrante, eu acho magnífico a pessoa que tem aquela condição de ser palestrante, de ser um orientador, é muito, muito, muito importante. Então, através dessas mediunidades é que a gente vai conseguindo diferenciar o tipo do médium. Muitos só vêm como sustentadores, que numa reunião mediúnica é imprescindível. Não podemos ter numa reunião mediúnica sem os sustentadores, que é uma mediunidade que muita gente acha, não, mas só estou lá só para ficar rezando. Não. A energia, a vibração que os sustentadores nos dão é primordial. Então, esses médiuns são a base da nossa reunião mediúnica. Eu considero, inclusive, um dos atos mais importantes de uma reunião mediúnica, porque sem os sustentadores nós não damos conta. É onde a gente consegue auxiliar os nossos irmãos sem haver um desequilíbrio. Quando nas nossas reuniões as pessoas que são sustentadores faltam, nós temos uma dificuldade imensa de auxílio desses irmãos. Então, cada mediunidade tem a sua devida importância, em qualquer momento de uma reunião mediúnica. Há uma outra distinção em mediunidade que reputamos importante, a que aparece em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 160. Entre os médiuns involuntários ou facultativos. Aqui, o item 160, ele fala o seguinte: os médiuns de efeitos físicos são mais especialmente aptos a produzirem fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Pode-se dividi-los em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Ver a segunda parte, capítulo 2 e 4. Depois eu volto lá. Os médiuns facultativos são aqueles que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da sua vontade. Esta faculdade, se bem que inerente à espécie humana, como já dissemos, está longe de existir entre todos no mesmo grau. Mas, se há poucas pessoas nas quais seja absolutamente nula, as que são aptas a produzirem os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados do espaço, a translação aérea e, sobretudo, as aparições são mais raras ainda. Os mais simples efeitos são os da rotação de um objeto, das pancadas pelo levantamento desse objeto, ou na sua própria substância. Sem ligar uma importância capital a esses fenômenos, nos empenhamos em não negligenciá-los. Podem dar lugar a observações interessantes e ajudar a convicção. Mas há de se anotar que a faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação,
como a escrita ou a palavra. Geralmente, a faculdade diminui no sentido à medida que se desenvolve em outro. Então, como foi falado, são raros os médiuns de efeitos físicos, e o mais interessante é que, a partir do momento que esses médiuns conseguem se manifestar através da escrita ou da palavra, essa faculdade vai diminuindo. Claro que existem exceções. Não são todos os médiuns de efeitos físicos que, depois que aprimora a escrita ou a palavra, ele deixa de ter os efeitos físicos. Antigamente era muito comum, né? Quando Kardec iniciou o estudo, foi pela curiosidade. Por quê? Era a mesa que levantava, era a cadeira que não sei o quê, era a gente que ficava amarrada dentro de uma sala, e aí aparecia uma mensagem dentro de uma gaveta. Então, era necessário que isso acontecesse. Era preciso para quê? Para despertar a curiosidade, inclusive de um homem culto como ele, para conseguir depois, esses efeitos foram diluindo. A partir do momento que os médiuns começaram a se cuidar, a se aprimorar, a estudar, as coisas foram modificando, e hoje, raríssimos são aqueles irmãos que têm essa capacidade de movimentar peças, quebrar, ou então até escrever em lugares que a gente não imagina que seja possível. Embora colocada como subdivisão dos médiuns de efeitos físicos, pode-se estender o conceito a todos os médiuns. Quantas pessoas estão sendo médiuns sem o saberem? Quantos estão criando, produzindo, imperceptível e inconscientemente, boas ou más obras? Se tal inconsciência se prolonga, aumentam os riscos de manipulação e assédio dos espíritos imperfeitos. Então, aqui, as nossas ações é que vai atrair para perto de nós aqueles irmãos que ainda estão num papel infeliz. Infeliz no sentido de não poder realizar boas obras, ainda estão naquele sentimento de poder, aquele sentimento de querer ser o melhor. Então, através da percepção de que somos médiuns, que nós sabemos que nós temos um corpo que deve ser preparado, trabalhado de maneira correta, sem excessos, isso tudo vai nos auxiliando e vai produzindo obras boas ou más. Se nós não temos o conhecimento do espiritismo, somos médiuns, o que se espera disso? Que a gente tenha moral para boa, né, correta, que isso vai nos auxiliar também, independente se temos ou não conhecimento da mediunidade, porque através dos nossos comportamentos é que esses irmãos, bons ou maus, vão chegar perto da gente. Então, independe da religião, volto a falar, independe do que escolhemos como vida, se formos corretos, se formos pessoas boas, com certeza bons espíritos vão se aproximar da gente e vão nos intuir e vão nos auxiliar no bom caminho.
Se tal inconsciência se prolonga, aumentam os riscos de manipulação e assédio dos espíritos imperfeitos. Kardec recomenda a conquista do ascendente moral como barreira ao assédio, bem como a passagem da condição de médium involuntário para facultativo, através da conscientização. Essa é uma forma de adesão ao trabalho da vida. A mediunidade deve ser consentida, lúcida, para que produza bons frutos em prol dos famintos do carreiro evolutivo. Se a árvore, o médium, não pode ainda saber como esses frutos são gerados, pois os mecanismos profundos que põem a faculdade em ação remontam à mente divina, deve saber, pelo menos, que está sendo instrumento dessa produção, a fim de poder contemplar a floração, a frutescência e a colheita. Alcançado este ponto, precisamos fazer uma ponte com a questão 459 do Livro dos Espíritos. A questão 459 fala o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Isso já discutimos muito, né, a respeito. Somos dirigidos pelos espíritos que se aproximam da gente. É aquele primeiro impulso. Primeiro é o meu pensamento, os outros todos vêm em decorrência de irmãos que estão próximos a nós, por isso a nossa vigilância. Orai e vigiai. Não é simplesmente ficar rezando o dia inteiro. Até pode, quem quer, não tem problema nenhum. Mas a vigilância é muito importante, porque você pode estar rezando da boca para fora e o teu pensamento está em outras coisas, realizando outros movimentos que não seriam aqueles que seriam bons para aquelas pessoas que... Muitas vezes está rezando por alguém, mas não está pensando bem dessa pessoa. É aonde a gente tem que orar e vigiar mesmo. É a nossa parte, para que esses irmãos que se aproximam da gente, possam ser também auxiliados para mudar essas suas atitudes. Influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Por trás dessa resposta, vemos a mediunidade ainda incipiente, involuntária, na sua fase rudimentar, direcionada sem a consciência do seu portador, conforme as circunstâncias. Se nem sempre pode o ser furtar-se a uma direção que é produto das influências que recebe. Pode e deve tornar-se consciente dela, a fim de escolher a condução segura dos bons espíritos. Então, através das nossas atitudes, como já foi falado, nós vamos receber as interferências, as orientações de irmãos que podem nos auxiliar, como são os bons espíritos, e que nós temos que prestar muita atenção. Logo a seguir, a questão 461. Dizem eles não ser de grande utilidade saber fazer a distinção entre os pensamentos próprios e os sugeridos. E o dizem assim porque sabem que, nas fases embrionárias de mediunidade ou nos momentos de silêncio da faculdade ostensiva, inexistem ou deixam de atuar engrenagens especializadas para a triagem de ideias que afloram no consciente, ficando por conta da consciência moral de cada um assimilar ou descartar as inspirações que lhe chegam. Aí vem a questão 461, fala o seguinte: como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção e é frequentemente útil não o saberdes.
O homem que age mais livremente, se decidir pelo bem, o fará da melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, essa nossa responsabilidade vem através do nosso pensamento. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. Meu Deus, desculpa. Desculpa, estão me ligando. Eu não sei como é que desliga isso. Então, a explicação é a seguinte: de acordo com a nossa consciência moral, é que nós vamos aceitar ou não aqueles pensamentos que vão se chegando a nós. Se nós tivermos uma moral reta, com certeza esses pensamentos serão refutados. Nós não assimilaremos ele. Agora, se nós estivermos em desequilíbrio, aí é mais difícil nós conseguirmos nos afastar desses pensamentos que não são os ideais para nós. A condição para o progresso é a consciência. Distinções quanto à procedência de pensamentos próprios ou sugeridos, que não podiam ser feitas numa fase evolutiva, tornam-se factíveis numa seguinte, permitindo ao médium tornar-se instrumento cada vez mais consciente do progresso, deixando-se conduzir passivamente nas trilhas da experiência, em adesão plena às determinações superiores que emanam de Deus através dos espíritos elevados. Então, cada passo que nós dermos na nossa evolução como médiuns, como seres morais, nós vamos conseguindo receber cada vez mais essas orientações de bons espíritos, de irmãos superiores que estão ali para nos auxiliar. Diante dessas colocações, vê-se quão importante se faz compreender a mediunidade, alimentar seus mananciais com as águas fluentes e cantantes da boa vontade, a fim de que suas expressões de beleza venham à tona e viajem conosco sem se tisnarem até alcançarmos a plenitude da redenção espiritual no mar aberto da realidade de Deus. Então, quanto melhor, quanto mais espiritualizados formos, mais poderemos receber as orientações espirituais mais próximos de Deus. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade do aprendizado e peço que me perdoem por todas as bobagens que eu falei. Gente, é ao contrário, Rosana. O grande enfoque aqui é a gente tomar coragem de orientar um grupo de estudo, justamente quando vem perguntas como a Viviane fez, que nos tiram ali da zona de conforto, porque a gente nunca sabe o que a pessoa vai perguntar, não sabe qual que é a opinião que vai dar. E o legal é que a gente vai construindo esse conhecimento a partir do momento em que a gente se faz um grupo. Por isso que eu sempre gosto de falar, aqui não é palestra, né? O objetivo não é esse. Esse estudo está ficando gravado, depois a gente vai disponibilizar lá no YouTube, para quem não tem condição de participar aqui no presencial, no ao vivo, vamos dizer assim. Mas algumas considerações. Primeiro, seu medo foi extremamente desnecessário, porque foi ótimo. Aguardamos os próximos, inclusive mais tarde te chamo no privado para te contar um segredo que você vai ter mais uma data. Você ainda não sabe, tá, gente? Mas é um segredo para o grupo que semana que vem é ela de novo. Mas é segredo ainda, tá? Algumas considerações. Depois eu te conto esse assunto. Kardec começa, nesse livro, a gente vê que Kardec teve ou criou situações para o estudo da mediunidade. Por que isso é importante da gente ressaltar? Porque a gente não fica guardando situações propícias para estudar. A gente cria quando a gente não as tem. Por isso que esse grupo foi criado.
não tendo como estar aí presencialmente todas as semanas, conforme era a demanda da própria espiritualidade, a gente faz a partir do artifício que a gente tem, dentro daquilo que é possível. Então, a gente continua indo em consonância com aquilo que ele colocava lá no início da codificação. Porque, enquanto médiuns, nesse texto usou uma expressão que eu achei extremamente legal. Ponte entre realidades vibratórias diferentes. Ou seja, a gente já está numa realidade vibratória e comunicamos com outra. Qual que é a grande beleza disso? Perceber as várias nuances da vida e como uma interfere na outra. Da mesma forma que os espíritos nos influenciam, como Rosana leu para a gente na questão 460, de O Livro dos Espíritos, nós também influenciamos a eles. Por isso que a gente precisa de uma educação espiritual, de uma educação evangélica, para que a gente tenha consciência das nossas responsabilidades. Porque, igual a Rosana falou, sobre a importância do pensamento. E aí eu vou trazer uma sugestão de uma palestra que está no YouTube da Comunhão Espírita de Brasília, chamado Tudo é Pensamento. Essa palestra foi proferida pela Maíse Braga. E essa palestra dela, Tudo é Pensamento, vai explicar um pouquinho sobre essa dinâmica. Depois, algumas situações que a gente fala sobre a gradação da faculdade mediúnica. Então, existem 50 milhões lá de médiuns psicógrafos, cada um de um tipo. Não existe médiuns iguais. O Murilo, que psicografa, tem uma gradação diferente da Rosana, que é diferente de um Chico Xavier. Cada um no seu lugar, fazendo o que pode de melhor. Então, não traga comparações para o campo da mediunidade, porque toda vez que a gente compara, a gente perde muito. Respeitemos a forma como que o médium se coloca a serviço e o quanto ele consegue trazer dessa comunicação entre os dois planos da vida. E, por fim, eu queria trazer a beleza que é a mediunidade consciente. Às vezes a gente acha que a consciência na mediunidade é um fator perigoso para um processo anímico ou para uma mistificação, uma falsa comunicação mediúnica. Mas quando a gente relembra que o objetivo da mediunidade é o progresso espiritual do médium, quando ele possui consciência durante a comunicação, ele também está sendo instruído, ao mesmo tempo que empresta seu aparelho fônico, por exemplo, para que o espírito traga algum esclarecimento, algum ensinamento. Então, aqui mesmo deixa uma frase assim, que ficou muito marcante para mim, que a condição para o progresso é a consciência. Então, a gente não tende a um processo inconsciente de mediunidade, ao contrário, a gente tende à consciência, porque aí a gente consegue se instruir, a gente consegue alimentar o senso de autorresponsabilidade no exercício mediúnico, e a gente consegue criar mais maturidade espiritual para o nosso cotidiano. Queria também trazer uma outra reflexão, que é sobre a mediunidade de prova. A Rosana colocou uma colocação assim, muito boa, que foi a mediunidade de prova como uma mediunidade latente. A mediunidade de prova não se esconde. Não porque ela é obrigatória de ser exercida, mas porque a grande finalidade dela é retificar os compromissos assumidos numa vida passada, que foram mal utilizados, mal vividos, e que agora temos a oportunidade de trazer a harmonia de volta daquilo que um dia desarmonizamos. Então, a inspiração, por exemplo, é uma mediunidade de provas, muitas vezes, porque é no dia a dia que a gente consegue ir harmonizando processos conflituosos. Esse capítulo, ele chama conceitos, justamente porque ele traz bases para o decorrer do nosso estudo. Na próxima semana, no dia 28, a gente vai para o texto chamado Fenômenos.
E aí a gente orienta que todos aqueles que quiserem seguir o estudo com a gente, se possível, tenham o livro Vivência Mediúnica para a gente poder ir lendo junto e trazendo as reflexões. Alguém quer trazer alguma colocação? Está tranquilo, então. A gente vai fazer a prece e peço para que todos permaneçam na sala após a prece, que eu vou encerrar a gravação, mas eu quero trazer algumas coisas para o grupo, tá? Ô, Gislene, você faz a prece para a gente? Amado Mestre Jesus, filhos, amigos de luz, obrigada por esta manhã de estudo, onde podemos aprender um pouco mais. Obrigada, Rosana, por suas colocações e obrigada, Murilo, por seus ensinamentos e a disponibilidade em nos passar tão, tão importantes informações. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Obrigada. Agradeço a todos e vou encerrar então a nossa gravação.